Olá, meus amigos, tudo bem? Agora a gente vai falar de um elemento do circuito que é muito importante no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, que são os fusíveis ou os disjuntores, tá? O que são esses elementos? A função deles é controlar a passagem dos elétrons, obviamente a corrente elétrica, em um circuito, tá? Porque, por exemplo, um fio ele é programado para receber até uma certa quantidade de elétrons. Porque se for além disso, o que pode acontecer? O efeito Joule ser grande, ou seja, esses elétrons baterem demais na parede do fio, esquentar demais o fio e esse fio pegar fogo. Tá? Isso pode causar incêndios, pode causar incêndio na casa inteira e por aí vai. Então o fusível ou o disjuntor ele tem essa função de não permitir que a gente comece a ligar um monte de aparelho e o efeito Joule se acentue demais dentro de um fio e simplesmente ele começa a pegar fogo, o que causaria aí um risco bastante grande, né? Não só nos bens materiais, né, da casa pegar fogo, destruir as coisas, mas também em vidas. Então o fusível tem uma importância gigantesca nas nossas vidas. Toda casa, todo estabelecimento, hospital, seja lá o que for, escola, tem fusíveis e disjuntores. O fusível, na verdade, ele é uma estrutura um pouco mais antiga. O fusível ele é feito de um fiozinho lá dentro. Quando passa a corrente demais, simplesmente esse fio arrebenta e você tem que trocar um pelo outro. O disjuntor é mais moderno, é uma chavezinha, você já deve ter visto por aí, que quando passa a corrente demais, essa chavezinha ela volta para uma outra posição e o disjuntor desarma e não deixa mais passar a corrente. Aí é só você armar de novo o disjuntor para que ele possa deixar essa corrente elétrica passar, ok? Claro que tem que ser inferior ao que ele é programado para isso. Então, se eu tenho um fusível de 10 A, isso significa que ele deixa passar até 10 A de elétrons. Porque o engenheiro, o eletricista foi lá e viu que esse fio de forma segura, aguenta receber até 10 A de elétrons. Mas, se por algum motivo você ligar, por exemplo, aparelhos demais na sua casa e começar a passar mais do que 10 A, esse fusível vai queimar para que não deixe mais essa corrente circular. Aí apaga a casa inteira, ok? Então, por exemplo, se você colocar agora um pouquinho a mais, por exemplo, 10.2, você já vê que essa quantidade extra de elétrons já é o suficiente para aumentar o efeito Joule. Porque esses elétrons demais no fio vão bater na parede do fio e acaba gerando calor. Tudo bem? Então essa é a função do fusível e do disjuntor. Então tem muito probleminha de fusível e disjuntor que a gente vai fazer por aí. Então uma fórmula muito importante que a gente usa é a π. Porque para eu determinar qual é o fusível ou o disjuntor que eu tenho que colocar no meu circuito, eu preciso saber quantos elétrons estão passando pelo fio, que é exatamente o I. A corrente elétrica vai dizer ali, proporcional, obviamente, a quantidade de elétrons que está passando pelo fio. Tá? Então você calcula esse I e aí o seu fusível tem que ser um valor, primeiro valor acima desse valor de I. Tá? Geralmente os fusíveis eles são vendidos de 5 em 5. Então, você vai ter um disjuntor, por exemplo, de 10 A, você vai ter um disjuntor de 15 A, você vai ter um disjuntor de 20 A, tá? Não existe fusível disjuntor de 21, 22, tá? Geralmente é um múltiplo aí de 5 que você tem por aí, tá bom? Então, vamos fazer exercício agora para a gente ver como é que se aplica isso. Um grande beijo, até a próxima. Tchau, tchau.